Olá, boa noite. 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem a honra de promover este encontro para falar de um tema tão importante. Eu sou Sheila Frailer Yoshimura, jornalista, coordenadora voluntária da Casa de Acolhimento Semente Viva, que abriga crianças e adolescentes em situação de risco aqui em Florianópolis. Fui convidada para mediar este encontro com um tema tão importante: adoção, um caminho a percorrer. E você aí de casa também vai poder participar através do nosso chat, com as suas dúvidas, com as suas perguntas, com as suas sugestões. E este espaço conta também com a participação de convidadas especiais. Doutora Fabrícia Alcântara Mundim, juíza da comarca de Rio Negrinho, que vai falar sobre o processo de habilitação, etapas, tempo de duração, a devolução durante o estágio de convivência e após a sentença. Também contaremos aqui com Elaine Cristina Mendonça, assistente social da comarca de Brusque, que vai explicar como funciona o cadastro de adoção, a ordem de chamada, o tempo de espera. Contamos também com Ariane Luiz Bolognini, psicóloga também da comarca de Brusque, que vai falar sobre o estágio de convivência, a duração, como é avaliada a adaptação da criança, dos adolescentes, dos pais, e também com Juliana Inês da Silva Gonçalves, presidente do Grupo de Adoção de Itajaí, Laços Encontrados, que falará sobre a importância desses grupos de estudo e apoio à adoção. Como funciona? Quem pode participar? Obrigada a todas pela participação. E eu começo já fazendo uma pergunta para a doutora Fabrícia, uma das perguntas mais recorrentes, né? O processo de adoção demora? Por onde começar? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Sheila. O processo de adoção, ele pode demorar a depender dos critérios, né, que os pretendentes estabeleçam a respeito da criança ou do adolescente que eles gostariam de adotar. O processo de habilitação para a adoção é que é mais simples e ele não demora. Então, eu venho hoje falar para vocês sobre como fazer a habilitação para a adoção e quais são as etapas desse procedimento. E é depois dessa habilitação que existirá a inscrição no cadastro de adoção e a convocação para o tão sonhado momento, né, do nascimento do filho, que é o momento da convocação, então, para a adoção. O processo de habilitação para a adoção, ele é rápido, ele é gratuito, ele dispensa o recolhimento de custas, dispensa também a representação por advogado. O tempo desse processo de habilitação dos pretendentes nos cadastros, né, de adoção, o tempo do processo de habilitação, ele é de no máximo 120 dias. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 197-F, prevê a possibilidade de prorrogação por igual período. Então, o que se pretende é concluir a habilitação para adoção em 120 dias, mas, se não for possível, mediante uma decisão fundamentada do juiz, é possível, então, que ele venha a ser prorrogado e dure, então, no máximo, vamos falar, 240 dias. O processo... Então, doutora, o passo inicial é procurar a comarca, seria isso? Sim, o passo inicial é buscar o juízo da infância e da juventude do local de sua residência. Então, não é autorizado aos pretendentes escolherem, né, a comarca onde eles irão se habilitar para a adoção. Eles devem buscar no fórum a vara que tenha competência para as causas da infância e da juventude. E é neste juízo, do local da sua residência, que eles vão formular um pedido inicial. Esse pedido inicial, então, é a primeira etapa do processo de habilitação para a adoção. Ele deve vir acompanhado de alguns documentos obrigatórios que são previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele é formulado normalmente com o auxílio do Serviço Social da comarca, né? Justamente porque não há a necessidade de atuação de advogado.
Então, existem formulários dessa petição inicial de habilitação à adoção. Esses formulários são preenchidos pelos pretendentes, eles apresentam ali a sua qualificação completa, os dados familiares, cópias de certidão de nascimento, casamento, declaração de união estável, documentos de identificação, comprovante de renda, o comprovante de domicílio. Muito importante a apresentação deste documento, que é um atestado de sanidade física e mental. Também certidões de antecedentes criminais e certidão negativa de distribuição civil. Essa é a lista de documentos que é exigida. Então, o primeiro passo é reunir esses documentos que estão previstos no artigo 197-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Consta da lei essa lista de documentos. Comparecer ao juízo da comarca, da cidade de sua residência. Lá neste juízo existe uma assistente social forense ou uma psicóloga que vai poder também orientar o preenchimento dessa petição inicial. E aí, de uma forma gratuita, esse processo é distribuído ao juiz. Doutora Rita, uma pergunta muito recorrente é: eu moro de aluguel, eu posso adotar? Essa é uma pergunta que eles fazem muito para mim na rua. Sim, não há nenhum impedimento. O comprovante de domicílio serve tão somente para atestar e para comprovar que o juízo é o competente, né? Então, a pessoa apresenta o comprovante de domicílio, mas ele não precisa ter imóvel próprio, de forma alguma. E nem ser rico, né, doutora? Não, a adoção não... Precisa ser rico para adotar. Eu sempre falo, não, dando as condições mínimas dessa criança ter escola, uma boa educação, uma boa alimentação, é o suficiente. Você não precisa ser rico. Não, a adoção ela não é reservada apenas às pessoas de alta renda, né? O que é necessário aqui verificar quando se fala em apresentação de comprovante de renda é que o pretendente à adoção vá ter condições, né, para além do carinho, né, e da atenção e do afeto, que é o principal objetivo, mas que ele tenha condições financeiras, né, para manutenção dessa criança. Até mesmo para evitar que ela saia de uma situação de extrema vulnerabilidade e tenha novamente a vida dela arriscada, né, com um pretendente que, de repente, não vai ter condições de prover aí um mínimo necessário. Então, o comprovante de renda é para verificar que o pretendente vai ter condições mínimas materiais, né, de sustento para essa criança ou adolescente, e o comprovante de domicílio é tão somente para certificar-se de que aquele juízo é o competente, tá? Então, lembrando, os postulantes à adoção não podem escolher a comarca de sua habilitação a bel prazer. É necessário que seja realizada na comarca da sua residência. Certo, doutora. Eu vou conversar agora com a Elaine Cristina, assistente social da comarca de Brusque, já pegando aí carona no que a doutora falou. Como que funciona o cadastro da adoção? A ordem de chamada. Então, a família já se habilitou, né, no juízo, passou por toda a habilitação, aí entra no cadastro. E quais são as próximas etapas, Elaine? Doutora Sheila, deu algum problema aqui com a conexão da Elaine? Eu vou aproveitar para complementar, se me permitires. Após a apresentação da documentação em juízo, nós temos ainda algumas etapas antes de dizer que o casal ou o pretendente está efetivamente habilitado, né? Então, apresentados esses documentos, eu continuo até que a colega consiga acessar, e é importante a gente falar, então, da segunda etapa. Existe a obrigatoriedade da participação no curso preparatório para a adoção. Esse é um curso oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude com o apoio dos grupos de apoio à adoção e dos técnicos responsáveis pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar.
Durante a pandemia, tem sido um desafio a realização desses cursos, mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, inclusive agora nos meses de maio e junho, está realizando a capacitação, né? Está oferecendo o curso de forma online para os pretendentes que aguardam aí a habilitação. Logo após a participação nesse curso, eles vão apresentar, então, o certificado do curso no processo e o juiz vai determinar que a equipe interprofissional, uma assistente social e uma psicóloga, apresentem o estudo psicossocial desse pretendente. E é somente depois disso que o processo é, então, encaminhado rapidamente por 5 dias ao Ministério Público para o parecer final e proferida a decisão, né, a sentença, em igual prazo, em 5 dias. Certo. Bem importantes os esclarecimentos. A Elaine já voltou? Consegue nos ouvir, Elaine? Acho que travou novamente? Então, nós vamos falar um pouco, a doutora já deu ali as orientações de como é esse processo inicial, e realmente o curso virtual foi um grande avanço, digamos assim, no meio da pandemia. Eu tive a honra também de participar de uma aula para falar sobre acolhimento, e o feedback foi muito importante, foi muito interessante das pessoas que participaram, e todos nós tivemos que nos reinventar na pandemia, né, colegas? Porque foi um desafio para todos. Então, é bem importante dizer também que, mesmo em meio à pandemia, os números de adoção não caíram tanto. Olha só, em 2019, antes da pandemia, foram 449 adoções em Santa Catarina. Em 2020, com a pandemia, 378. E agora, em 2021, 95 adoções já foram feitas aqui no estado. Um grande avanço também. Vamos falar, então, com a Elaine Cristina. A Elaine, está me ouvindo? A Elaine não? Tá, então, a Ariane Bolognini, que é psicóloga da comarca de Brusque, que vamos falar, então, como é esse estágio de convivência. Então, a pessoa já se habilitou, passou pelo curso de habilitação, está inserida no cadastro, depois a Elaine vai explicar como é esse tempo de espera, e daí, num determinado dia, o judiciário liga e diz: acho que temos o seu filho. Não sei se é assim que funciona, né? Mas é uma forma mais técnica. Mas eu sempre digo que é como se a maternidade estivesse dizendo assim: hoje vai ser o seu parto. Como que funciona esse estágio, doutora? Boa noite a todos, boa noite, Sheila. Então, falar um pouquinho do estágio de convivência, né? O estágio de convivência é uma etapa formal, ou seja, está estabelecida em lei do processo da adoção, e ele se inicia no momento que a criança ou adolescente é inserido na família adotante, ou seja, né, depois, quando a família é consultada, quando passa por algumas etapas que eu vou falar um pouquinho mais tarde, e então se entende que a criança pode ir para a família adotante. Eu costumo perguntar como é que é a avaliação, né, do estágio de convivência. Eu costumo dizer que essa etapa não tem somente a função de avaliação da relação que está se constituindo, mas é principalmente um momento de suporte e de apoio à família diante dessas características que são comuns a esse processo, a esse momento de adaptação e da formação de vínculos, de filiação e de parentalidade. Então, dentre essas características, a gente sabe que é nesse momento que vou chamar os novos pais, né, encontram as maiores dificuldades, seja em relação ao comportamento, às reações das crianças, dos adolescentes, ou seja em relação aos próprios sentimentos de medo, de insegurança, né? Então, é fundamental que, nesse momento, se estabeleça uma relação de confiança entre a equipe técnica e a família que está se constituindo, está se desenvolvendo por meio da adoção. Por isso que existe uma orientação, que é também bem importante, que, se possível, o mesmo profissional que atende, que fez a habilitação desses pretendentes, dessa família, seja o que acompanhe também o estágio de convivência, por conta dos vínculos que já existem, por conta de já conhecer. E quando essa criança, esse adolescente vem de outra comarca, o que é muito comum acontecer, né, que
haja uma interação, haja uma comunicação entre as equipes das duas comarcas e também as equipes, ou a equipe da instituição de acolhimento, do abrigo. Né? É bem importante pegar esse gancho, porque eu digo que é um tripé, né? É o Ministério Público, o Judiciário e os abrigos. A gente trabalha em parceria. E nós temos, assim, casos exitosos de adoção na nossa instituição, porque essa parceria ela dá muito certo. Porque quando a família chega, a gente sempre diz que a adoção ela tem que ser sem romantismo, né? Porque elas chegam bem românticas, mas quando se deparam com a realidade, é preciso colocar essa realidade. E dizer que haverá desafios, sim, mas que nós estamos aí para dar o suporte à equipe técnica forense, à equipe institucional, e isso é muito importante. Eu quero fazer uma pergunta aqui que chegou do Johnny. Existe alguma previsão de acompanhamento eventual dos pretendentes de tempos em tempos? Sendo que muitos pretendentes, devido às inúmeras mudanças nos planos de vida, acabam chegando com ideais diversos. Alguém pode responder essa pergunta? Eu posso responder. O Estatuto da Criança ele prevê uma reavaliação de, no mínimo, dos habilitados, né, de, no mínimo, a cada 3 anos. Então, pelo menos de 3 em 3 anos, a equipe interprofissional do juízo vai entrar em contato novamente com os pretendentes habilitados para atualizar os cadastros, né? Verificar, de repente, já houve mudança de endereço, houve também mudança até mesmo nas expectativas e no real desejo, né? Até mesmo com relação à faixa etária da criança que se pretende adotar ou do adolescente, alguma eventual mudança com relação aceitava grupo de irmãos e agora não aceita mais, ou vice-versa. Então, vai ser reavaliado a pelo menos cada 3 anos. E existe uma outra hipótese de reavaliação, que pode acontecer até mesmo antes, para o caso de haver 3 recusas injustificadas. Então, respondendo então ao ouvinte Johnny, né? Caso o Johnny esteja habilitado para adoção, e aí ele é convocado para adoção, né? Chega o momento dele, ele é convocado para o perfil da criança ou do adolescente que ele pretendia, e aí ele vem e diz, não, eu não aceito. E se isso acontece por 3 vezes, aí também o processo é obrigatório, então, que exista uma reavaliação do pretendente. Certo. Doutora, uma outra pergunta aí do Marcelo. Depois do curso, daí quando aparece que foi julgado, como faço para saber o número para acessar o Cuida? Vão ligar para informar ou temos que ficar mandando e-mail? Não sei quem pode responder essa pergunta. Acho que a doutora? Estou me ouvindo? Sim. A Elaine falhou novamente, né? Então, é o seguinte, quando dá... Conseguiu, Elaine? Acho que agora vai funcionar. A Elaine, tu gostaria de responder a pergunta ou eu respondo? Estou me ouvindo? Está travando. Né? Ainda está travando o áudio, Elaine. Então, assim, quando da prolação da sentença de habilitação, então a sentença vai dizer, não, que julga apto, né, para adoção e vai determinar a inscrição desse pretendente nos cadastros de adoção. Quais cadastros? O estadual, que é o Cuida, e o nacional, que é o SNA. Antigamente ele era conhecido como CNA e houve, então, uma mudança, né, recente, para SNA, o cadastro foi todo modificado e repensado, né? A ordem da colocação desse pretendente no Cuida ou no CNA, eu, como juíza, nunca tive contato com o pretendente direto para dizer, a sua colocação é essa, e é muito difícil responder essa pergunta. Eu acredito até que as técnicas poderiam me auxiliar na resposta, porque é difícil dizer qual é a ordem de colocação dele, porque a ordem de colocação ela só vai existir quando a gente tem a criança pronta para adoção. Então, assim, a ordem da convocação dos pretendentes, ela é cronológica, mas não, a gente não está falando só em ordem cronológica de convocação, porque existe um outro critério a ser observado, que é o perfil da criança.
Então, de repente, a criança... existem ali nos cadastros as informações, por exemplo, de raça, né? Então, ela é branca, é parda, é negra. Isso já altera a ordem, porque alguns pretendentes não aceitam, né? Algumas características. Ou, por exemplo, não, eu só aceito menina. Não, eu só aceito menino. Eu aceito grupo de irmãos. Ou não. Olha, eu não quero crianças com problemas sérios de saúde, eu só quero com problemas tratáveis. Então, todas essas respostas que o pretendente dá vão ficar constando no cadastro dele. Quando a criança está juridicamente pronta para adoção, logo após a sentença de destituição do poder familiar, e psicologicamente preparada para a adoção, a busca ela é feita pelas características da criança, que também já está cadastrada nesses mesmos cadastros, no Cuida e no SNA. Então, eu vou buscar lá, vamos imaginar, a criança, vou usar meu nome, Fabrícia, né? Então, a Fabrícia tem tal perfil e tem tantos anos, tem ou não tem irmão, e aí vai fazer essa busca. Para aquela criança vai ser gerada uma lista no cadastro, dizendo, olha, para esse perfil dessa criança estão habilitados essas 15 pessoas, e a primeira é essa, tá? Então, é difícil a gente falar em uma ordem, né, em posição no cadastro, quando o foco é a criança. Então, para aquela criança vai existir uma ordem. Doutora, eu sempre costumo dizer que nós não procuramos crianças para as famílias, nós procuramos famílias para as crianças, e é bem isso que a senhora elucidou agora. Eu vou fazer uma pergunta, trazer uma pergunta aqui da Gislaine, eu acho que a Ariane pode responder. O curso é turma única no estado ou é realizado por comarca? O curso é realizado por comarca, certo? Claro, nesse momento de pandemia, em função dos cursos serem virtuais, modificou, então é realizado por região, né? Mais pessoas podem acessar, mas fora da pandemia, o curso é realizado em cada comarca, né? Pelos técnicos, pela equipe técnica da comarca, com os pretendentes inscritos naquela comarca, certo? E o importante, às vezes, acho que a gente pode considerar que o curso na sua comarca, a gente pode trazer a realidade daquela região, daquela comarca, né? O nosso estado é grande, o nosso país é muito grande, então a realidade das adoções, não da questão legal, não da questão da tramitação de processo, de como funciona, né? Mas da realidade do número de crianças, do número de pretendentes, né? Da realidade socioeconômica, dos serviços que acompanham, acaba sendo diferente em cada cidade, em cada região, e acho que isso é importante ser refletido e debatido nos cursos, e por isso acaba sendo em cada comarca. Ariane, vou aproveitar o gancho novamente, a gente estava falando do estágio de convivência, né? Muitas pessoas também nos perguntam assim, então tá, a família foi conhecer essa criança ou esse adolescente no abrigo, quanto tempo leva para desacolher? É uma pergunta muito recorrente também. Acho que é bem importante a gente elucidar isso também. A pergunta principal, acho que de todas as etapas, é quanto tempo, né? Os pretendentes estão ansiosos, querem realizar esse desejo de serem pais, né? E a questão do tempo, então, está sempre presente, né? Eu vou voltar um pouquinho, Sheila, não só quando que a criança vai sair do acolhimento ou de uma família acolhedora, né? Mas principalmente o tempo das etapas anteriores que são importantes, né? Quando uma família, um casal, um pretendente, ele é consultado para uma criança, desde ali a gente começa a pensar no tempo em relação à necessidade de cada etapa, né? A necessidade ou o tempo subjetivo para os pretendentes, para a criança. Então, é importante que, no primeiro momento, as famílias, os pretendentes, eles sejam informados da realidade da criança, do histórico da criança, da condição dela na instituição. Quando falo criança, criança e adolescente, claro. Depois,
se inicia o processo de aproximação, ou seja, o momento em que a criança vai conhecer os futuros pais e os pais do seu filho, né? E esse tempo de aproximação a gente não consegue determinar, porque vai depender de como é que vai ocorrer essa vinculação, como que a criança vai reagir, como ela foi preparada para esse momento, né? Como os pretendentes foram também preparados, quais as expectativas. Então, nesse momento, a gente já trabalha todas essas questões, essas implicações da adoção. Quanto tempo? Vai depender muito do que a gente vai avaliar da criança e dos pretendentes. Porque quando for... Que se é o tempo de namoro, né? Isso. Cada caso é um caso. Nós já tivemos casos, por exemplo, que esse tempo de aproximação foram quase 9 meses, porque Exato. a mãe, que era uma adoção monoparental, não estava preparada e a criança, que já era uma criança maior, também não sentia segurança. E a gente disse, não, nós só vamos desacolher quando as duas estiverem preparadas. E levou um processo de quase 9 meses. Porque eu sempre digo, esse processo também não pode ter pressa, né? Não. Nós temos que ter muita cautela, muito cuidado para que essa adoção seja exitosa, essa adoção tenha sucesso. Então, esse tempo realmente a gente não pode mensurar, né? Exatamente. E a gente não pode negligenciar essas etapas de preparação dos pretendentes, de uma boa avaliação, sim, realização de estudo social, a preparação da criança, a questão da consulta sem desconsiderar o lugar, né, no cadastro, a posição no cadastro, mas principalmente quando a gente fala de adoção de crianças maiores, adolescentes, grupo de irmãos, também a gente tem que considerar as características dos pretendentes, né, e as características e as necessidades das crianças. Então, todo esse processo é um processo que a gente tem que fazer de uma maneira cautelosa, atenta, né, com apoio e com essa integração das equipes, para que o estágio de convivência possa ocorrer de maneira, digamos, mais tranquila. Isso não significa sem desafios, porque é uma continuidade. Mas quando a criança sai do acolhimento, vamos por exemplo, né, e vai para a família, a gente diz que já tem que estar certa, né, de que é para dar certo, que é para ser para sempre, apesar das dificuldades que ela possa apresentar. Né, que essa adaptação pode apresentar. Eu sempre costumo dizer, um filho biológico também apresenta desafios, não é porque é adotivo, né? É bem importante a gente esclarecer isso também. Eu quero falar agora com a Juliana Inês da Silva Gonçalves, presidente do Grupo de Adoção de Itajaí, Laços Encontrados. E eu tenho uma pergunta aqui, Juliana, da Eliette. Qual é a importância de frequentar os grupos de preparação à adoção? Então, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Juliana, como a Sheila já falou. Eu gostaria de dizer que é uma grande honra representar o grupo Laços Encontrados de Itajaí. O nosso grupo está fazendo 6 anos de atividades agora em maio. Né? Aí a Sheila tinha dito há um tempo atrás sobre como iniciar um grupo de adoção, né? E o grupo de Itajaí ele surgiu com a vontade dos pretendentes ficarem mais junto em relação a essa questão da adoção, entender mais sobre as questões que possam vir a acontecer, conversar mais sobre como seria a chegada dos filhos. Então, esse desejo é que motivou nós a nos reunir e criar o Grupo Itajaí, que agora está fazendo 6 anos, né? Somos voluntários, a gente tem uma equipe de um pedagogo, 2 psicólogos, uma assistente social, 2 administradores, e quando a Eliette pergunta qual é a importância do grupo, a importância do grupo para nós, quanto pretendentes, é trazer questões da nossa vivência. Né, que o judiciário ele passa o conhecimento técnico, mas nós pretendentes é que sabemos as questões que vão viver. É interessante que nós, como grupo, a gente tem vários projetos, né, e um deles é o pós-adoção. E no pós-adoção a gente consegue entender questionamentos de várias formas, que é o que a gente traz para o grupo. Quando a Sheila falou sobre como funciona, a gente iniciou o grupo, que até hoje tem, de encontros uma vez por mês. Antes acontecia um presencial na Biblioteca Pública de Itajaí, e daí, devido à pandemia, a gente está fazendo online. Eles são a primeira quarta do mês ainda à noite, e a gente usou a mídia, que a gente vive aprendendo, né? E a pandemia trouxe mais um ensinamento que é a mídia. Então, o que a gente fez? A gente resolveu usar a mídia a nosso favor
E nos nossos encontros online, a gente tem buscado pessoas de longe, conhecidas, especialistas em assuntos, conhecidas na mídia, para poder trazer mais entendimento para as pessoas que assistem às nossas palestras online. A gente já teve o Erasmo Coelho, que é de São Paulo, é um pai por adoção, monoparental, de um adolescente. O doutor Rodrigo já participou da gente também. A Silvana, que é uma especialista em pós-adoção para tratar as questões de devolução, que é mais um trauma. Nós tivemos muito no pós-adoção aqui em Itajaí, a questão de abstinência neonatal, daí a doutora Mônica, que é pediatra e mãe por adoção, falou com a gente sobre isso. Então, como grupo, a gente busca a demanda que a gente percebe através da nossa roda de conversa e buscamos daí uma pessoa especialista para trazer esse assunto para nós. Então, a gente faz dessa forma usando a pandemia. Quando era presencial, a gente buscava próximo da rede, né, rede socioassistencial, procurava pessoas próximas para poder nos proporcionar esse conhecimento. Juliana, essa troca de experiências ela é fundamental, né? Quando você está com um problema com o filho e você vê que, na verdade, a minha colega está com o mesmo problema e ali vocês compactuam, ali vocês confidenciam os desafios, é um amparo importante. Eu sempre digo que os grupos de apoio à adoção, eles são fundamentais no processo, porque nós, instituição, fizemos nossa parte, o judiciário faz a dele, o Ministério Público faz a dele, mas o grupo de apoio à adoção, ele entra para fortalecer essa relação, esse vínculo. E eu vou fazer uma pergunta aqui da Suelen, é até interessante, eu acho que até a Ariane, de repente, pode, como psicóloga, responder. O que acontece, por exemplo, quando uma criança é adotada, já está com a nova família e os seus pais vêm a se separar? Como fica essa criança? Qual o acompanhamento é feito no pós-adoção? Bom, Suelen, se os pais vierem a se separar e a adoção já foi concluída, né? A adoção concluída é filho. A gente diz, é filho, ponto, né? É filho com todas as questões que ter um filho, que ser pai, que ser mãe implica, certo? Então, numa separação, a condução da separação e a questão dos filhos, né, acaba sendo como numa família de origem genética, digamos assim, dos filhos foram gerados biologicamente. Não difere, né? Muitas vezes, numa separação, é importante a orientação aos pais em relação à guarda, em relação às visitas, né, as implicações, as consequências de conflitos, mas isso não difere. Em relação ao acompanhamento que é feito pós-adoção, a nossa equipe sempre costuma, primeiro, promover essa vinculação, né, esse vínculo de confiança com os pretendentes. Eu sempre falo para eles que é importantíssimo que a gente sempre lide com a verdade, né, da nossa parte enquanto equipe técnica, mostrando qual é a realidade do processo, a realidade das crianças, e da mesma maneira, os pretendentes lidar com a verdade, trazer as dúvidas, os questionamentos, os medos, né, os sentimentos que acabam vindo por meio desse desejo, né, desse processo de adoção. E o pós-adoção, embora não faça mais parte do processo jurídico, né, porque a adoção já foi sentenciada, já é filho, a gente sempre se coloca à disposição. E as famílias acabam sempre nos procurando, seja com algumas questões, algumas dificuldades que o tempo vai trazendo, né? Algumas relacionadas ao histórico de adoção da criança, outras do próprio desenvolvimento, algumas fases, adolescência, juventude, né? E aí a gente está para acolher, está para orientar no que for possível, né? E fazer os encaminhamentos, de repente, que são necessários. Mas muitos procuram também, e a gente fica muito contente para dizer como é que está, como é que se estabeleceu esses vínculos, como é que está o crescimento, o desenvolvimento dos filhos, e isso é muito satisfatório. Ariane, isso acontece também na instituição, né? Sim. O pós-adoção, mesmo que nós não tenhamos essa responsabilidade jurídica, digamos assim, mas nós somos sempre acionados. E a gente faz parte dessa família.
Eu sempre digo, olha, a gente vai se ver na formatura, a gente vai se ver em casamentos, porque, afinal de contas, essa criança passou um tempo conosco, né? Passou um tempo também com a equipe técnica forense. Então, nós sempre damos esse apoio, claro, né? Eu sempre digo que não pode criar uma codependência, né? A gente tem que tomar muito cuidado, mas esse tipo de apoio, principalmente nos estágios iniciais, eles são bem comuns, né? Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que vai de novo para a Ariane, que achei interessante aqui. Que diz... Sheila, eu queria, se eu puder, complementar a fala da Ariane e a pergunta que foi formulada anteriormente, porque tem um viés. Se por acaso o divórcio, a separação acontecer durante, né, o estágio de convivência, né, é algo... porque até então a gente falou do divórcio depois, quando já é filho. Então, assim, o divórcio depois da adoção concretizada, né, vai tratar de todas as questões, é uma família, né, é questão de direito de família, já não é mais questão de juízo da infância e da juventude, né, porque já é uma família concretizada, vai trazer todas as dificuldades que qualquer divórcio tem, né? A frustração aí dos objetivos do casal, a questão da guarda. Mas quando o divórcio, a separação acontecem durante o estágio de convivência e o próprio ECA traz já essa solução de forma expressa no artigo 41, parágrafo 4º. Então, os divorciados e os ex-companheiros, eles podem adotar conjuntamente desde que eles acordem sobre a guarda, então, preferencialmente na modalidade compartilhada, né? Tenham também um acordo com relação ao regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência desse casal. Por quê? Porque já existe vínculos de afetividade, de afinidade, né? Então, é importante que não se interrompa esse estágio de convivência em razão unicamente do divórcio, tá? Se acontecer, né, claro, vai ser um grande desafio, as equipes técnicas do juízo vão acompanhar, mas existe essa previsão legal de que não é porque divorciou que não pode mais continuar, levar adiante o processo, tá? Obrigada, doutora. Muito, muito importante essas suas colocações. E tem uma pergunta aqui da Flávia. Ela diz que a irmã dela está na fila de adoção, já finalizou o curso, o perfil é de um adolescente de 12 a 14 anos, é de Itajaí também. E como é o tempo de espera para essa idade, doutora? Eu já vou dizer, é meu, é aqui, eu tenho. Tô brincando. Então, desculpa a brincadeira. Mas, assim, respondendo à pergunta, a gente tem tantos pretendentes habilitados e são tão poucos que aceitam adolescente que, claro, dependendo, né, se não existir grandes exigências com relação a não existir nenhuma doença, porque normalmente a criança tem algum transtorno ou ela pode já naquele momento estar apresentando algum problema de saúde, a previsão é de que essa adoção seja muito rápida, né? Existem muitos adolescentes esperando, prontos para adoção, esperando em abrigos, tá? Porque não tiveram a chance de uma adoção nem nacional, nem internacional. Não apenas... difícil, né? É um perfil muito difícil de conseguir pretendentes, né, doutora? E não apenas em razão da idade, né? Porque existem, como eu falei, é uma lista de características, é um perfil da criança, então, do adolescente. Vai fazer constar ali se ele pode ter um irmão, né? Então, nesse caso, aceita só uma pessoa de 12 anos. Agora, com ou sem doenças tratáveis. E eu trago aqui um exemplo em que um menino que foi encaminhado para adoção aqui da nossa comarca, ele tinha problema sério de bronquite. É uma doença tratável. Coloca-se no cadastro que ele tem uma doença tratável. E é bronquite, né? Mas existem casais que não aceitam nada, nem bronquite. Então, com certeza, se não aceita nenhum tipo de doença pré-existente, aí pode demorar, mesmo sendo um adolescente de 12 anos. Então, não é apenas o critério idade que faz demorar,
tá? Quanto maior o número de exigências, maior o tempo de espera na fila de adoção, nos cadastros. Doutora, ela pergunta também, né? Então, ela já fez o curso, né? Já finalizou o curso e ela pergunta, nesse caso, ela querendo um adolescente de 12 a 14 anos, a entrevista com a psicóloga e assistente social forense demora ou é agilizado pelo perfil? A previsão é que exista prioridade no atendimento, na realização desses estudos psicossociais, tá? Se a assistente social tem uma lista de estudos para realizar, ela vai dar prioridade às pessoas que aceitam adoção tardia, que seria, nesse caso, adoção de adolescente, ou adoção de crianças com problemas de saúde, ou mesmo grupos de irmãos. Então, isso também, a lei autoriza que se dê prioridade na elaboração desses estudos psicossociais. Então, eles podem ficar preparados, que está quase chegando. Como eles ainda não têm, eles não estão habilitados, né? Fizeram o curso, vão passar pelos estudos. Chegando, que eu digo, a entrevista com a psicóloga e assistente social, né? Que é o que falta, acho, porque o curso ela já fez. O Rodrigo faz um questionamento que eu acho que se a Elaine estiver ouvindo, Elaine está ouvindo? Travou? Ai, abriu. Deu? Eu ouvi. Gente, eu fiz tudo aqui, tentei pelo celular, tentei de tudo. Mas enfim, vamos tentar então agora. A tecnologia, mas tudo bem. O Rodrigo faz um questionamento e diz: quais os principais erros que os pretendentes podem cometer na preparação e espera pelo filho? Como melhorar a qualidade na preparação dos pretendentes? Então, assim, a preparação vai depender da idade que as crianças vão adotar, né? A gente tem que ter claro que quanto maior a idade da criança, mais história de vida ela vai ter. Então, a gente pode, sim, ter mais dificuldades na vinculação com essa criança, né? Até para ela estabelecer a confiança, né? E tudo isso. Então, quanto maior a idade que o pretendente indicar, maior preparação ele tem que ter. E o que é, nesse caso, a preparação, né? É ter conhecimento das peculiaridades da adoção. Porque o amor, ele é possível de ser construído, porque o amor é sempre uma construção, né? Seja pela via biológica ou pela adotiva, o amor é uma construção. Mas para construir o amor na adoção, precisa ter muito conhecimento sobre as peculiaridades, né? As dificuldades que podem ser vivenciadas, porque senão, quando a pessoa se depara com alguma... Principalmente, a gente está falando aí nas adoções de crianças um pouco maiores, né? Quando o pretendente se depara com a dificuldade, ele não vai conseguir lidar com essa dificuldade se ele não estiver preparado. Como preparar? Né? Tem o tribunal, né, como a doutora Fabrícia colocou, oferece o curso, mas isso é só o início, né? É como se fosse uma introdução ao assunto, né? Depois eles vão ter que dar continuidade à preparação. Tem os grupos de adoção, onde eles podem estar participando das reuniões, e normalmente nessas reuniões eles também trazem depoimentos. É muito importante ter contato com outras experiências de adoção, porque mesmo que não seja a mesma idade que a pessoa vai adotar, mas ele consegue ter uma noção de possíveis dificuldades que ele vai vivenciar e se ele está disponível para viver aquelas dificuldades. Né? A troca de experiências é fundamental nesse processo. Como fundamental. Você falou, né? Ouvir outras histórias, compartilhar de experiências, isso é muito importante. Ele consegue também, né? Além das reuniões, tem na internet, as pessoas conseguem, né, procurar. E assim, além disso, também leituras, tem filmes, né, que tratam do assunto, né, e é importante. Hoje tem Sheila, eu gostaria de completar essa pergunta do Rodrigo, porque quando fala sobre se preparar melhor, Itajaí tem um projeto que fez parceria com o Judiciário, né, o
doutor Fernando, o juiz nosso, assim, eu não conheço a doutora Fabrícia, né, mas o doutor Fernando é um juiz maravilhoso aqui para a gente, e ele estabeleceu uma portaria para ampliar o curso de preparação para pretendentes de adoção. Então, a lei fala sobre 4 encontros, mas com essa portaria a gente estendeu para 10 encontros, 4 do judiciário e 6 do grupo de adoção. Desde 2019 a gente está com esse projeto. Ele era presencial e, por conta da pandemia, a gente está fazendo online os 6 encontros do grupo, que está dando continuidade com o do TJ, como já foi explicado no início do nosso encontro aqui. E é interessante porque daí esse projeto, ele proporciona as vivências do que o grupo passa em relação aos questionamentos de adoção. Então, a gente trata em cada encontro as questões sobre a abstinência no neonatal, sobre a mudança na rotina do casal, sobre a adoção de crianças maiores. E na diretoria, a gente tem uma ampla variedade de adoções. Grupos de irmãos, nós adotamos, criança com doença irreversível, criança de adoção tardia. Então, essa vivência proporciona a gente ampliar o olhar do pretendente, né? É diferente quando tu tem alguém que fala daquilo que vivenciou. Então, é isso que tem mudado e ampliado tanto o perfil. O doutor Fernando, às vezes, fala que até ele falou ontem, né? Ele falou ontem numa live, e Itajaí ele tem ampliado bastante o perfil e a gente tem adotado fora, né? A nossa fila tem andado porque a gente tem se encaixado com outros municípios por essa ampliação. E os pretendentes com esse projeto, eles se sentem mais seguros porque eles criam um vínculo com o grupo, que é algo que depois a gente continua amparando os questionamentos que vêm aparecer. Então, esse é um dos projetos bem interessantes, além de outros que a gente já tem com o juízo daqui também. E aí esse eu lembrei porque foi falado sobre como melhorar a questão da preparação, e aí a gente tornou possível esse projeto que para a gente foi bem, bem produtivo. Interessante, Juliana. E uma pergunta para você, Juliana, do Fernando. Então. Ele diz, qual a contribuição do grupo na campanha Entrega Legal? Sim. Então, a gente tem esse projeto que eu falei dos pretendentes de ampliação do curso, a gente tem o pós-adoção, a gente tem um outro que o doutor Fernando falou na live de ontem, que é sobre a renovação que a doutora Fabrícia falou a cada 3 anos, a gente também está junto nessa renovação com o judiciário, e a entrega legal, é interessante que quem quer montar um grupo de adoção no município, perceba a demanda no seu município. Qual é a maior demanda que acontece? Itajaí tem um histórico de adoção irregular, teve há muitos anos tráfico de crianças, então é uma questão histórica as adoções irregulares. E em 2017, a gente teve 2 abandonos em Itajaí, uma criança foi a óbito. Então, o grupo percebeu que a gente precisava falar sobre a entrega voluntária, né? Entregar os filhos para adoção. O que faz eu fazer uma criança ficar lá e morrer? E por que eu não entrego para o judiciário para a criança ficar segura? Então, a gente iniciou em 2016 e paramos por conta da questão da mudança de profissional sem apoio. Voltamos em 2018, quando o doutor Fernando assumiu. Por isso que eu friso assim, é importante que a equipe do judiciário apoie o grupo, senão a gente não consegue sozinho, né? Então, a gente precisa desse apoio até por conta do fluxo dos encaminhamentos, das denúncias. E aí a gente iniciou a campanha. A gente aborda apresentações e conversa nas unidades de saúde, a gente trabalha com os profissionais da saúde e a gente transforma a questão cultural em relação à entrega voluntária. Existe muito preconceito sobre a entrega, muito, né, de taxar que mulher é essa que dá o seu filho, nem animal entrega, tal. Então, a gente trabalha essa questão da entrega voluntária, como é seguro, e aí a gente faz com que esses profissionais sejam os nossos multiplicadores. E o doutor Fernando, eu lembro que quando conheceu nós do grupo lá em 2018, ele dizia que não tinha entrega voluntária e ele se incomodava em regularizar adoções irregulares, né? E desde então começou a ter entrega voluntária. Todo ano tem entrega voluntária, em média 3, eu não sei os números exatos, mas eu sei que todo ano tem. E aí a gente já foi em CRAS, CREAS, né? Então a gente já conversou com o público de PAIF, PAEF, e vamos mencionando essas questões, né? Disseminando essa questão cultural em relação à entrega voluntária. Até porque, Juliana, a entrega também é um ato de amor, né? A mãe Isso que mesmo. entrega, ela está
ela está admitindo que não vai dar conta, né? E é um ato de amor também. Quando a gente fala, Sheila, da adoção como ato de amor, a gente também precisa entender a entrega voluntária como ato de amor, um ato de responsabilidade da mãe que, em vez de abandonar o seu filho, entrega ele em segurança ao juízo e garante dessa forma com que muito mais rapidamente ele seja colocado numa família que já está o esperando há tanto tempo, muitas vezes já cadastrada, né, nas filas de adoção, e mais, que essa mãe seja, em vez de recriminada, que ela seja apoiada, porque essa entrega voluntária ela só é válida se a mãe teve atendimento prévio por psicóloga e orientação também por assistente social. Então, a lei não recrimina, a lei, pelo contrário, estimula, desde que seja feita, então, a entrega voluntária e responsável, né? Então, a comunidade precisa, né, principalmente profissionais de saúde, a gente tem muita dificuldade que eles aceitem isso como um ato legal, né? E não recriminem essa gestante, essa decisão dela. É bem importante desmistificar esse assunto que é muito desconhecido pela sociedade. O Rodrigo, que fez a pergunta, para quem não sabe, é o doutor Rodrigo, juiz corregedor, que está participando da live como ouvinte hoje. Doutor Rodrigo, um forte abraço. A Fernanda quer fazer uma pergunta para a doutora Fabrícia. As crianças que são adotadas em outra comarca, vêm com o novo registro da comarca que nasceu? Assim que proferida a sentença de adoção, então depois do estágio de convivência, dos relatórios finais, vem a sentença de adoção. Vai ser determinado, nesta sentença, no corpo dessa sentença, é determinado o cancelamento do registro de nascimento da criança, o originário, né, aquele do vínculo biológico, e a elaboração de um novo registro de nascimento totalmente desvinculado daquele primeiro e sem nenhuma menção ao registro anterior, nem a adoção, a esses termos, né, de que foi adotado. Tá? Então, é um registro completamente novo e a critério dos adotantes, então, dos pretendentes que receberam a criança, dos novos pais, a critério destes pais, o registro pode ser realizado no local de residência dos pais. É só preciso que eles façam o pedido, né? Que eles mencionem ao juízo que eles gostariam, então, eu encaminho um mandado, depois da sentença, um mandado de cancelamento do registro anterior e de inscrição, então, de elaboração de um novo registro, aí na comarca, pode ser na comarca de residência dos pais. Tem a Ingrid aqui que está participando e ela diz assim: finalizamos o curso e temos um perfil bem aberto, até 3 irmãos, sendo indiferente raça ou sexo, aceitando doenças tratadas. Como está em Itajaí quanto a essas adoções necessárias? Um perfil bem bom, em 3 irmãos, sem raça ou sexo e aceitando doenças tratáveis. Ô, Sheila, ela não diz a idade, né? É até 3 irmãos. Não falou da idade. Ingrid, se você puder responder ali. Alguém pode falar? Eu acho que esse perfil também é um perfil para ser analisado, né? Então, na verdade, assim, ó, Sheila, como a doutora Fabrícia comentou antes, tem todo o perfil da criança, né, que vai fazer com que leve mais ou menos tempo, né? Mas essa questão da idade e do número de crianças é bastante determinante. Eu peguei alguns dados aqui para ter um exemplo da nossa comarca aqui de Brusque. Esse tempo, né, ele vai variar de comarca para comarca, né? Porque cada comarca tem um número diferente de pretendentes habilitados e um número diferente de crianças que são entregues para adoção. Então, em certa medida, vai alterar um pouquinho esse tempo, né? Mas eu peguei alguns exemplos, então, só para vocês terem uma ideia, para os ouvintes terem uma ideia de tempo, né? Conforme a idade daí, né? O último casal da fila aqui de Brusque, né? Que o perfil dele era até os 2 casais que tinham até 4, 5 anos, eles ficaram 7 anos na espera, desde a data da sentença
até a entrega da criança, né? Um casal, por exemplo, que tinha o perfil de 2 crianças até 6 anos, eles ficaram já um pouco menos, não muito, mas foi 6 anos, né? E o último casal, por exemplo, que adotou uma criança até 8 anos, eles já ficaram bastante tempo a menos, e era só uma criança. Só que a idade era um pouco maior, eles ficaram 4 anos na fila. Quando é grupo de irmãos, mesmo que tenha crianças menores de 10 anos, esse tempo pode ser menor do que 1 ano. E quando é grupo de irmãos, incluindo crianças acima de 10 anos, pode até, inclusive, ser de um dia, como a gente já aconteceu aqui com a gente. A gente teve um casal que indicou a possibilidade de adotar 3 irmãos até 16 anos. No dia seguinte ao cadastro, eles foram consultados, né? Então, sem contar o que a doutora Fabrícia falou, tipo assim, quando aceita questões de doença ou deficiência, né? Então, isso vai também influenciar, né, no tempo de espera. Então, o tempo de espera, ele está totalmente relacionado com o perfil que o pretendente indicou. Perfil mais restrito, mais tempo, perfil mais ampliado, menos tempo. Né? E isso não, só para comentar assim, Sheila, isso não trata de uma sensibilização, né, para que as pessoas adotem crianças maiores ou adolescentes, e nem que os habilitados alterem o seu perfil por conta do tempo. Né? As pessoas, como a gente falou antes, elas têm que saber qual é o seu desejo, qual é o seu projeto de vida, né? E a escolha o perfil que ele vai indicar não pode estar relacionado ao tempo, porque, como a gente falou, ele pode indicar que vai aceitar crianças maiores, que vai aceitar grupos de irmãos, depois não vai dar conta, ou não vai ver que não estava disposto a enfrentar os desafios que tem daí, né, adotar mais crianças ou com crianças com mais idade, e pode acontecer de, inclusive, devolver as crianças, né? Exatamente. Esse é um assunto que levaria uma live inteira, mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. E quero dizer que nós, enquanto instituição de acolhimento, temos visto um aumento maior de perfil, de idade, né, de adoções tardia. E isso nos deixa muito felizes. As adoções com crianças maiores que estão à espera de uma família também. Sempre falo que não é só o bebê, né, mas essa criança de 10 anos, esse adolescente de 12, 13 anos está à espera de uma família também. Eu gostaria muito de agradecer a todas as participantes. Sheila, vocês chegaram a comentar sobre a ordem da chamada dos pretendentes? Eu só queria, se eu pudesse falar rapidinho, não? Já falaram? Demos uma pincelada, mas se você conseguir resumir rapidinho, a gente... Tá, eu vou tentar, então, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam que a gente inclui, depois das etapas que a doutora Fabrícia falou, né, que eles estão lá na ação de habilitação, eles têm que cumprir essas etapas, os dados desses pretendentes vão ser incluídos num sistema informatizado, que hoje ele é chamado de Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que comumente a gente chama de cadastro de adoção, que era o que era o nome dele antes, né? E então esses dados são inseridos ali, e o sistema ele vai classificar os pretendentes vai colocar eles numa ordem que é pela data da sentença, né? Então, conforme o término desse processo de habilitação é a classificação deles. Só que o que eu queria que ficasse só registrado é que essa posição é uma posição inicial, né, que é pelo término, então, do processo de habilitação. Mas as pessoas não vão ser chamadas por essa ordem, né? A ordem, o que vai determinar a ordem que o pretendente vai ser chamado é o perfil que ele indica, né? Então, se eu tenho, por exemplo, né, um casal, uma criança que está sendo entregue, que ela é uma criança recém-nascida e de cor de pele branca, por exemplo, né?
E o segundo pretendente da fila, por essa ordem da data que a gente falou, ele só aceita crianças negras, vamos supor. Quando o sistema tem uma ferramenta para eu fazer a busca. Quando eu uso essa ferramenta para fazer a busca, ele vai excluir aquele pretendente que não aceita criança branca, por exemplo, como o nosso exemplo, né? E então ele não pertence à fila daquela criança, certo? Né? Assim, por exemplo, se a gente tivesse o primeiro da fila, que pela data da sentença ele é o primeiro da fila, e ele não aceita o perfil que é daquela criança, ele não é o primeiro pretendente da fila para aquela criança, né? Porque às vezes tem muita crítica e muito questionamento, porque as pessoas não sabem, né, o funcionamento. Assim como também, porque no abrigo tem criança pequena, e meu perfil tem para aquela criança que está lá, né? E eles não sabem que a criança ela não fica... Quando tem pretendente habilitado com perfil, não existe criança esperando no abrigo, né? A criança destituída do poder familiar, que tem pretendentes, ela imediatamente é colocada na família adotiva, né? E daí tem muita, então... situações assim que o judiciário é criticado, é colocado em xeque, tipo, a morosidade da justiça, a burocracia, né? Mas assim, a espera, e os pretendentes eles têm que assumir as suas escolhas, sabe? Não tem problema se ele não quer adotar uma criança mais velha ou um adolescente. Nós temos que respeitar. Só que ele não acuse o judiciário desse tempo de espera, né? Porque o tempo... falar também, Elaine, que a conta nunca vai fechar. Hoje existem mais de 30 mil pretendentes no Brasil para cerca de 5 mil crianças em abrigos. Exato. E por que essa conta não fecha? Porque as crianças que estão nos abrigos não têm o perfil que os pretendentes querem. Então, essa conta nunca vai fechar. E como você falou, um bebê ele não vai ficar acolhido lá 3 anos. O bebê, a partir do momento que é acolhido, já é encaminhado para adoção. E eu quero dar uma boa notícia para vocês. Estou recebendo aqui da produção dizendo que a gente pode estender mais um pouco o tempo. E vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta da Janaína. Estou no processo para entrar na fila. Meu esposo vai ser transferido para o Rio de Janeiro em novembro. Com isso, o processo deve mudar para o Rio de Janeiro? A doutora Fabrícia pode responder, ou a própria Elaine? Sim, assim que ela tiver já o endereço fixo, o comprovante de endereço no Rio de Janeiro, ela encaminha para a comarca onde está tramitando hoje o processo de habilitação dela, esse comprovante, e o juiz vai apreciar, provavelmente, então vai encaminhar esse processo de habilitação para o Rio de Janeiro. Não significa que esse aqui de Santa Catarina vai ser cancelado e ela tem que começar tudo de novo. Não. O juízo de Santa Catarina vai encaminhar para o do Rio de Janeiro. E tem uma pergunta para a Juliana, do grupo de adoção. Como faz para participar desse grupo de pretendentes? É somente para a comarca de Itajaí? Ou se eu quiser, por exemplo, sair aqui de Florianópolis e ir para Itajaí, eu posso? Então, esse de pretendentes à adoção, que é uma parceria com o judiciário, para o curso obrigatório, é somente para os pretendentes, daí para a própria comarca, como a doutora Fabrícia já explicou, que cada munícipe do seu município faz na própria comarca que reside. Os encontros online, que são uma vez por mês, agora, por conta da pandemia, esse é aberto a todas as pessoas, né? Podem participar. A gente tem vários estudantes universitários, quando decidem fazer o trabalho de conclusão em adoção, a gente tem pessoas que só têm interesse, tem pessoas que já adotaram, tem quem ainda é pretendente, então ele é aberto. A gente tem, eu tenho que pegar aqui a colinha para falar onde a gente divulga os convites, é no Instagram e no Facebook, então ele é aberto e ele consta assim, ó, G de gato, E, A, I, Itajaí. Então, seria Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de Itajaí e a palavra Itajaí. Sheila, eu só queria dizer que uma coisa muito interessante é que, às vezes, as pessoas pensam que não vão instituir um grupo de adoção porque não tem dinheiro.
E isso acontece, né? Então, o que eu queria dizer? Que a gente busca parceiros, como para a nossa campanha, né? Nosso material informativo, ou quando a gente faz eventos no Dia Nacional da Adoção, a gente busca como parceria o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, toda comarca tem o Conselho dos Direitos do município. Então, pode buscar como auxílio financeiro para material impresso, ou eventos, o que precisar, tem o apoio do Conselho. E a gente também participa de outros projetos relacionados ao judiciário, nas penas alternativas, né? Enfim, pode buscar auxílio. Então, nós somos voluntários, mas a gente busca para os nossos projetos auxílio através desses meios. Então, eu queria deixar essa dica. O que precisa é ter vontade, né? Se as pessoas tiverem vontade de ampliar o conhecimento, né, aprimorar, melhorar, e aí ver a demanda do seu município, daí buscar os parceiros daí próximo. Nós vamos falar agora de um tema que eu disse que levaria uma live inteira. Eu mesmo tenho batido de frente com isso e falado sobre adoção sem romantismo, dito que criança não é um produto para ser devolvido, porque eu, há poucas semanas atrás, um mês, acho, nós recebemos um menino fruto de uma devolução, depois de 4 anos de estar numa família, e a mãe foi entregá-lo no conselho tutelar com suas roupas em sacos de lixo. Então, ele está hoje acolhido conosco, e depois de 4 anos, e nós temos que falar sobre isso. E acho que a doutora Fabrícia poderia falar sobre esse estágio de convivência, a devolução e as consequências disso. Eu acho que a doutora Fabrícia fala dessa parte jurídica, e depois a Ariane pode falar também das lacunas emocionais, né, que ficam nessas crianças que são devolvidas. Eu sempre falo que em 10 anos da Casa de Acolhimento Semente Viva, com vários processos de adoção tardia, graças a Deus nós não temos nenhuma devolução, e eu sempre falo isso para as famílias que vêm: olha, a gente não tem nenhum caso, não quero que você seja o primeiro. Então, é importante a gente falar desse assunto. A criança não é um produto. A escolha da adoção é uma escolha para a vida inteira. E não é porque seu filho vai estar dando desafios ou vai passar por uma fase difícil que é porque ele foi adotado. Não. O filho é uma escolha para a vida. Então, eu gostaria, doutora, que a gente falasse um pouco sobre esse assunto da devolução nos casos de adoção. A gente falou até agora, né, sobre todo o procedimento, sobre muitos temas bons, o momento da convocação, mas é necessário que a gente fale também sobre a adoção frustrada, né, sobre o lado B da adoção, sobre as dificuldades da adoção. Como a Elaine já bem falou aqui, é muito importante, a gente percebe nas adoções frustradas, no estudo de por que algumas adoções, né, não deram certo, por que houve devolução, a gente percebe em muitos casos. Vamos falar das causas. Primeiro, não elaboração de estudo psicológico. Tá? Durante a habilitação, foi elaborado apenas o estudo social, não houve a elaboração de um estudo psicológico, isso não foi bem avaliado. E a gente recebe, muitas vezes, casais de outros estados. Aqui em Santa Catarina os processos bem completos, então assim é uma grande honra de trabalhar com essa equipe. Agora a gente recebe pessoas habilitadas de outros estados, de repente para algum perfil, né, para o qual não existe pretendente aqui no estado, que a gente recebe o processo, a pessoa está habilitada, mas não teve todos os estudos necessários. Outra causa é o pretendente não ser sincero com o real desejo dele, aquele afobamento, né? De, eu vou mudar o perfil de 5 para 15 porque eu quero adotar logo, eu não aguento mais esperar. E aí é um prato cheio, assim, para frustração, né? E aí depois, muitos vêm ainda acusando as equipes técnicas do juiz, é um grande desgaste, né? De, não fui bem orientado. Mas eu acho muito importante que os pretendentes que ficaram de 120 a 240 dias em processo de habilitação, que depois, né, que durante isso já foram acompanhados por grupos de apoio à adoção, que participaram do curso de habilitação, que foram atendidos por psicóloga e assistente social, que foram chamados para a entrevista inicial com o juízo antes da adoção, que tiveram uma fase de aproximação para a adoção, depois deferido o estágio de convivência. Então, olha quanto tempo já de acompanhamento. É importante que esses adultos sejam responsáveis de reconhecer as suas falhas,
tá? E não apontar, eventualmente, a causa é externa a mim. Então, eu passo aqui bem resumidamente, eu gostaria de fazer uma separação dos efeitos, a gente já falou das causas, mas quais seriam, então, os efeitos dessa adoção frustrada? Eu fiz uma colheita aqui de casos na jurisprudência, e o que a gente tem é o seguinte: se houver desistência do pedido de adoção durante o estágio de convivência, as consequências são umas. Se houver a devolução da criança ou adolescente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção, ou seja, depois que já filho as consequências são outras. Nos dois casos, as consequências legais, automáticas, exclusão dos cadastros de adoção e vedação de renovação da habilitação. Então, essas são as primeiras consequências. É claro que, em algum caso concreto, específico, o magistrado pode fundamentar para que a exclusão dos cadastros não aconteça ou a vedação da renovação da habilitação não aconteça. Mas esses são os dois efeitos legalmente previstos, tanto para a desistência durante o estágio de convivência, como depois pela devolução, entre aspas, porque é uma palavra horrível, né? Mas consta essa palavra na lei, devolução, depois do trânsito em julgado da sentença de adoção. Com relação à adoção frustrada durante o estágio de convivência, a gente percebe também na jurisprudência a fixação de indenização por danos morais, mas daí apenas em casos excepcionais, a depender da análise da conduta do adotante desistente. Isso depende de prova, tá? Então, não é um efeito automático essa indenização por danos morais quando a desistência acontece durante o estágio de convivência, porque vai ser necessário verificar se eu vou trazer alguns exemplos que eu coletei aqui. O adotante não usufruiu da licença maternidade e paternidade que lhe foi concedida, terceirizou todos os cuidados para com a criança, praticou atos de violência psicológica, realizou ameaças de devolução direcionadas à própria criança e falou para ela, ficava culpabilizando a criança ou adolescente pelo insucesso do estágio de convivência. Então, com essas condutas, mesmo durante o estágio de convivência, foi possível fixar a indenização por danos morais a ser paga pelo adotante à criança ou adolescente. Doutora, não sei se a senhora viu, no dia 19 de maio agora, o STJ condenou um casal a indenizar a filha adotiva por ter desistido da adoção. Ela foi adotada quando criança e foi devolvida na adolescência. Mas, pasme, né? O valor R$5.000. A gente viu fixação de já R$50.000, existem outros valores. Talvez nesse caso específico, né, eu não analisei o caso inteiro, não sei por que só 5.000, mas a gente já viu fixação, sim, de indenizações por danos morais no montante de 50.000, por exemplo. Fato essa criança já foi abandonada uma vez, já tem dificuldade, cada novo abandono gera uma dificuldade ainda maior de formar laços. Cada vez que se corta um laço afetivo dessa criança, seja lá com o genitor, o biológico, ou depois com o adotante, a continuidade dela, o relacionamento social e a capacidade de formar vínculos vai ficando enfraquecida. Com relação à adoção frustrada depois da sentença de adoção, eu trago aqui, a doutora até antecipou, eu ia mencionar esse julgado. Exatamente, no dia 19 de maio de 2021, terceira turma do STJ, ministra Nancy Andrighi, relatora, entre aspas, olha o que ela disse: o filho decorrente da adoção não é uma espécie de produto que se escolhe na prateleira e que depois pode ser devolvido sob a alegação de vício oculto. Essas foram, então, as palavras da ministra. Após a adoção concretizada, se houver devolução da criança, existirão os seguintes efeitos: exclusão do cadastro de adoção, vedação de renovação da habilitação
indenização por danos morais, e aí sim já se tem como presumido, né, essa indenização, e mais o custeio de tratamento médico ou psicológico, pagamento de pensão alimentícia e manutenção dos direitos sucessórios até que uma nova adoção dessa criança ou adolescente se concretize. Então, esses são os efeitos aqui, as consequências, as penalidades para quem novamente abandonar essa criança. Por isso que a gente pede responsabilidade dos pretendentes, sinceridade para consigo, ao seu real desejo, e não a imprudência, a pressa de que esse momento chegue logo. Doutora, nesse contexto, a instituição de acolhimento tem um papel muito importante. Eu vou lhe falar por quê. Nós já tivemos casos em que o judiciário enviou o pretendente. Nesse período de aproximação, nós identificamos que a pessoa não tinha perfil nenhum para estar com aquela criança. Então, nós fizemos todo um relatório, né? Claro, foram meses de tentativa, oitivas, reuniões, ouvir a criança também, né? Porque hoje de manhã a gente teve uma reunião da OAB e nós falávamos da importância de ouvir a criança. O que a criança tem a dizer? Ah, ela quer ir para essa família ou ela não quer se sentir segura? Por que nós não vamos ouvir essa criança? Então, nós tivemos um caso em que estava em aproximação e não tinha condições nenhuma de adotar aquela criança. Nós fizemos um relatório, a juíza acatou o nosso relatório, dizendo que nós queríamos romper a aproximação, porque lá na frente haveria uma devolução, sim, por todo o contexto que se apresentava. E graças a Deus deu tudo certo. Hoje essa criança foi encaminhada para uma outra família, está super bem, uma adoção tardia. Mas falando com alguns colegas de outros abrigos, eles trouxeram uma dúvida. Eles disseram, poxa, Sheila, mas a partir do momento que o judiciário manda a família, nós não temos como dizer não, a gente tem que acatar. Eu falei, não, mas quem vai estar nessa aproximação mais do que qualquer outra pessoa com a criança e com a família, somos nós também. Claro, em parceria com a equipe forense do judiciário sempre, né? Não se faz nada isolado. Então, é importante também o papel das instituições de acolhimento, das famílias acolhedoras, para que participem desse processo e sejam verdadeiramente sinceros no processo. Ou não queiram tapar o sol com a peneira quando vê algo que você almeja que lá na frente possa dar algum problema. Então, é importante também, nessa fase de aproximação, esse olhar para a família e esse olhar para a criança. O que a criança tem a dizer? Eu sempre falo também que nós costumamos fazer para as crianças e adolescentes e não com eles. E eles têm muito a nos ensinar. Nós precisamos ouvi-los mais. E nesse processo é importante, sim, até porque o ECA preconiza isso, né, que a criança seja ouvida. Estamos falando aí de adoção tardia, né? Que o bebê não fala. Mas a adoção tardia, a criança precisa ser ouvida e respeitada. Porque realmente, né, doutora Elaine, fica uma lacuna muito grande numa devolução e são marcas para a vida toda, né? A doutora Fabrícia? Não, fica à vontade, depois eu falo. Elaine ou Ariane? Eu acho que melhor até a Ariane falar, né, sobre essas questões, mas só queria falar uma coisa que eu ouvi esses dias dos pretendentes que estão fazendo o curso agora, que, falando sobre devolução, eles falaram, eu não sabia que podia devolver. Tipo assim, não pode devolver, não existe possibilidade. Não, colocaram assim, não sabia que existia possibilidade de devolver. Não existe possibilidade de devolver, né? As crianças saem da família adotiva, ou são retiradas, ou são daí entregues pela própria família, da mesma forma que saem da família biológica, é quando não estão bem, né? Não é que o pretendente pode vir aqui e dizer não quero mais, né? Só para que eu lembrei disso quando a doutora estava falando, só para registrar. Não, Elaine, não pode, não. E o ECA expressa em dizer que é irrevogável, o artigo 39 do ECA, a adoção é uma medida irrevogável. E por que vocês estão falando, então, de adoção frustrada? Porque quando se percebe um pretendente que está fazendo a criança sofrer, é claro que a equipe técnica e o juízo não vão fazer com que a criança fique lá naquela família sofrendo.
esse adotante, ele vai, da mesma forma como o pai e a mãe biológicos, ele está incorrendo em abandono, em negligência, em violência, ele vai ser destituído do poder familiar. É um novo processo, existe uma perda do poder familiar, né? Porque ele já é pai, ele já é mãe, então ele vai ter as penalidades da perda do poder familiar, porque a adoção é irrevogável, ela não foi pensada para não dar certo. Mas e se por acaso, né, aqui na minha comarca, fiz um levantamento, a gente tem 2%, a gente já teve atualmente, então assim, é bem ruim falar em números, né? Mas sim, já tivemos adoções frustradas. E aí vai manter a criança lá naquele lar? Não, né? Vai sim aplicar todas as penalidades ao adulto culpado, né? Vai retirá-la daquele ambiente de violação de direitos e fazer tratamento psicológico, médico, prepará-la novamente para que ela possa ter a família que ela merece. Importante também, Sheila, eu lembrei agora, a reunião inicial com o juízo, quando da convocação, eu gosto muito de que ela tenha ampla participação das técnicas do abrigo, da equipe técnica do juízo, do promotor de justiça, da juíza e do pretendente. Nós literalmente fazemos uma roda de conversas para receber, aqui no meu gabinete, para receber esse pretendente, né, antes mesmo dele conhecer a criança. E ali a gente já começa esclarecendo várias dúvidas deles, e é ali mesmo que a psicóloga do abrigo, respondendo aqui a pergunta, e a psicóloga do juízo já começam a perceber que se ele está mesmo interessado, esse pretendente, ou não. E aqui eu ressalto, claro que a gente tem inúmeros casos muito felizes, assim, mas aqui eu gostaria de lembrar de algumas percepções que eu tive durante essa reunião inicial do juízo. Mesmo não sendo psicóloga, eu percebi algumas frases que me chamaram a atenção, e aí eu fiquei acompanhando, poucos dias depois a gente já viu que não era possível continuar uma aproximação. Eu nem autorizei que ele conhecesse a criança. Então, assim, depois de 1h30 de conversa, o pretendente vira para todos nós nessa roda de conversa e fala: esse menino, pois é, coitado desse menino, como é que é mesmo o nome desse menino? A gente já vinha falando o nome há 1h30 e ele ainda nem tinha entendido. Então, assim, não estava interessado. Tivemos um outro pretendente que mencionou o seguinte: tá, doutora, mas se eu fizer a aproximação com essa criança, eu saio do primeiro lugar na fila de adoção? Eu falei: mas você está habilitado só para uma criança. Ele estava com medo de perder a primeira posição, ele achava que ele era, né, naquele momento ele era o primeiro para aquela criança. E aí chegou o momento do nascimento da criança, chamei aqui para conversar, para falar sobre a criança, antes de apresentar. E aí ele veio com essa preocupação de continuar como o primeiro da lista. Então, algumas questões são trazidas, assim, do pretendente, mesmo depois de habilitado, durante o período de aproximação, chamar a atenção das psicólogas para algumas condutas inapropriadas. E aí, sim, a gente pede que comuniquem por meio de relatórios, né, no processo. O olhar tem que ser bem apurado mesmo, porque é nessa convivência que a gente tem com os pretendentes e com a criança, que a gente percebe muitas coisas que a gente não vê em livros, né? Que é no dia a dia. Então, é bem importante esse olhar apurado. E eu vou fazer a pergunta para a Ariane, né? A questão dos impactos emocionais que causa na criança devolvida. Sheila, então, para além dos impactos, eu queria comentar, até contribuir com a fala da doutora Fabrícia, né? Em relação a todas as etapas anteriores, para uma prevenção da devolução. Quando a gente fala de devolução, é um assunto muito sensível, né? Mas que só ocorre nas adoções. Por quê? Porque quando a gente fala de uma maneira até bem do senso comum, né? Mas quem é que devolve? Um filho biológico não se devolve, um filho biológico não tem para onde devolver. Realmente não se tem. Um filho biológico não tem uma origem diferente da família, né? Ali é a origem. Então, o termo devolução, na filiação biológica, pode acontecer um abandono, pode acontecer um fracasso também das relações, mas o termo devolução só pode ser aplicado na situação de adoção, no sentido de que existe uma origem, né? Toda relação
implica em desafios. A adoção implica em muitos desafios. Se tornar filho de outros pais, de novos pais, é de uma complexidade que merece uma atenção e uma atenção técnica, profissional. Então, quando a gente fala de devolução, a gente, especialmente enquanto profissionais, né, da área da psicologia, do serviço social, judiciário, nós temos que pensar não como um julgamento moral, mas que existe sim essa possibilidade e o que a gente pode fazer para prevenir a ocorrência dessa situação que traz implicações, prejuízos graves de uma revivência de um abandono para as crianças, mas também traz para os pretendentes, para os pais, né? Não raro a gente vê casais que se separam depois de uma devolução, né? O adoecimento de uma mãe, de um pai, em função da frustração. Nenhum pretendente, a gente sempre fala, ninguém entra no cadastro de adoção querendo devolver. Então, quando falasse, Sheila, que a gente não pode romantizar, realmente, a gente não pode romantizar a adoção. É uma relação complexa, tem um histórico de uma família, de uma pessoa que, de repente, não pôde ter o seu filho biológico, né? Ou, por outras questões, entrou, passou esse tempo de espera, que é um tempo que hoje a gente fala de preparação, que hoje a gente fala de uma avaliação, mas que há um tempo atrás não se falava, né? E a gente fala de uma criança que tem um histórico de vinculação com uma família, com uma comunidade, com seus colegas da escola, que foi retirada dessa situação, que viveu um tempo de acolhimento, que fez novas vinculações, novos laços, e que novamente isso se rompe para ir para uma família. Então, quando a gente fala do trabalho na adoção, a gente fala de prevenção ao fracasso. E o fracasso não significa somente a devolução, porque algumas relações, algumas adoções, elas continuam, a criança não é devolvida, mas a relação não é satisfatória. Aquela criança não se torna filho, aquele pai, aquela mãe não se torna pai ou mãe, né? Existem conflitos, existem questões psíquicas a ser resolvidas e que acabam não se resolvendo. Então, fundamental, se a gente fala de questões psicológicas complexas, que a gente tenha uma equipe com assistente social, com psicólogo, uma equipe completa, trabalhando todas essas etapas da adoção, sem negligenciar, sem apressar. Nós vimos, e a gente comentou no começo da live, o quanto que as perguntas são o tempo. Vamos apurar. Os pretendentes estão ansiosos, mas a gente tem que ter muita cautela, e o tempo sempre é favorável ao sucesso da adoção. Né? Tem uma frase que eu gosto de usar, Elaine, que é: o certo não tem pressa. Né? Isso. Então, que bom que a gente pôde falar desse assunto aqui, que é pouco comentado, pouco falado, né? Pela complexidade também, né? Mas nós temos sim que pensar numa adoção responsável, sem romantismo. E o nosso tempo agora está acabando. E eu gostaria de agradecer a doutora Fabrícia, a Elaine, a Ariane, a Juliana, a todos vocês aí de casa que participaram conosco de mais esse espaço, esse Dia Nacional da Adoção, em que nós temos muitos motivos para comemorar. Eu gostaria de agradecer, dizer mais uma vez que a adoção é uma escolha para a vida. Obrigada a todas vocês. E eu convido a todos para assistir um vídeo de uma adoção tardia, do qual eu tive a honra de participar, para mostrar que sim, o amor sempre vence. Boa noite e até uma próxima. Se olhar assim, tem, né, amiga? Tenho uma coisa para te contar. O que tu queres ouvir? Boa. Boa? Então, aí eu já não sei se é boa. Pra mim é boa. Pra mim é ótima. Tu lembra que a gente conversou anteontem? O que a gente conversou? Não lembra lá na minha cama? Não lembra? A gente conversou um pouquinho sobre a adoção. Que para eu ser mãe eu tinha duas alternativas: ou engravidar
ou adotar? Lembra? Não fala. Não fala o quê? Pode falar. É pra falar ou não? Não, né? Então, eu optei por adotar. E na adoção, diferente da gestação, de ter um filho da barriga, a gente gera, sabe aonde? No coração. Né? E aí a gente pode escolher, a gente tem poder de escolher. Né? E aí eu quero que tu leia isso pra mim. Sim. Leia. Você aceita ser meu filho para sempre? Sim. De verdade verdadeira? Vai me dar um abraço, meu filho querido! Não falei que ia chegar o dia? Hã? Falei, não falei? Não chegou? Só que assim, né? Só se tu querer, né? Eu quero. Quem disse que eu não quero? Quem disse que eu não quero? Eu quero ser tua mãe. Eu quero. Quer o quê? Fica assim comigo. Se você é tua mãe, você é meu filho? Então, somos filhos e mãe. Igual eu vou e Tom. É, agora a família tá completona aqui, ó. Meu vovô, vem aqui. Meu querido vovô. Aí você não vai batendo, né? Daqui um pouquinho já nós começamos. Vem, vovó. Ai. Agora a família tá completa, amor. Família completa, hein? Tá feliz? Um pouquinho? Um pouquinho? Bastante?